Me diga uma coisa, você hoje se considera uma pessoa inteligente? Bom, se a sua resposta foi positiva ou foi negativa, eu acredito que quanto mais inteligente a gente for, melhor, não é? Pelo menos eu gostaria de ser o mais inteligente possível. Mas será que existe algum jeito de a gente ser mais inteligente ou pelo menos ser menos burro? Existem algumas coisas sim que você pode fazer e nesse vídeo eu vou te contar quais são elas. Então vem comigo e pega a visão que eu quero te passar aqui. Meu nome é Diogo, você está no meu canal e Efeito Flynn. Você já ouviu falar sobre esse efeito? Esse foi o nome dado em homenagem a um psicólogo chamado James Flynn, que analisou, estudou e constatou que o QI médio das populações mundiais foi aumentando conforme os países onde elas moravam foram se desenvolvendo. Ou seja, conforme os países foram se desenvolvendo e dando condições de vida melhores para as populações neles, as populações tiveram um aumento de QI, um aumento de inteligência. E a primeira coisa que você tem que entender aqui é que a forma mais validada, mais segura atualmente para medir a inteligência de uma pessoa são os testes de QI. E os testes de QI medem basicamente 5 coisas. A primeira, a velocidade de processamento das nossas cognições, ou seja, as nossas interpretações, os nossos raciocínios e por aí vai. A segunda, a nossa capacidade de raciocínio abstrato. A terceira, as nossas habilidades verbais. A quarta, a nossa memória de trabalho, mais conhecida hoje como memória de curto prazo. E a quinta e última, a nossa capacidade de resolver problemas usando as nossas cognições. Até aqui, tudo bem, tá tudo maravilha, mas existe um problema. Tudo indica que a partir dos anos 90 para cá, o efeito Flynn está se invertendo. Ou seja, o QI médio das populações mundiais está diminuindo. E não é que o QI se estabilizou, chegou no platô em um máximo e parou de crescer. Ele realmente está diminuindo. Ou seja, o QI médio das nossas novas gerações está menor, está diminuindo em relação às gerações anteriores. E alguns especialistas no assunto atribuem esse efeito invertido ao uso excessivo de celulares e da tecnologia. Alguns especialistas defendem fortemente que o uso de celulares e tecnologias de forma excessiva por crianças e adolescentes prejudica o desenvolvimento do cérebro deles e por isso que o QI está diminuindo. Mas esse aqui não é o assunto do nosso vídeo, então eu vou pedir para você comentar aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Será que o grande vilão é a tecnologia, são os celulares? Ou são os pais que deixam as crianças, os adolescentes, usarem de forma excessiva essas coisas? E sabendo de tudo isso, eu quero contar algumas coisas, algumas dicas para você impedir que o seu QI diminua ao longo do tempo, que a sua inteligência diminua ao longo do tempo e talvez, quem sabe, aumentar a sua inteligência, aumentar o seu QI. Eu já vou adiantando para você que a primeira coisa que você deve fazer para aumentar a sua inteligência é se inscrever aqui no canal, porque assim você vai ter acesso a muito conhecimento e vai se tornar uma pessoa mais inteligente. E quer ficar mais inteligente ainda? Deixe seu like aqui embaixo, que isso também vai ajudar você a aumentar o seu QI. Então muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição e bora para as dicas que eu quero te contar para você ficar mais inteligente. E a primeira dica é você aprender a tocar um instrumento musical. Os estudos indicam que aprender a tocar algum instrumento musical é benéfico, tanto para crianças, tanto para adultos. Isso porque aprender a tocar um instrumento musical está associado à melhora das nossas capacidades cognitivas. E como você deve lembrar, uma das coisas que os testes de QI medem para medir a nossa inteligência são as nossas capacidades cognitivas. E quando você toca e aprende a tocar algum instrumento, você ativa o seu cérebro de forma geral, de forma global e complexa. Por exemplo, você usa a sua visão para enxergar e manejar um instrumento. Você usa o seu tato para sentir o instrumento. Você usa a sua coordenação motora para seguir a música que você está tocando.
e você usa a memória de curto prazo e também a memória de longo prazo para lembrar e acompanhar as notas que você está tocando. Então, aprender um instrumento musical é muito benéfico, seja ele qual for. Pode ser violão, pode ser sanfona. Isso vai te ajudar muito a manter e também aumentar o seu QI. Isso significa que você vai manter e também aumentar a sua inteligência. E essa é a primeira dica para você que quer ser mais inteligente. E a segunda coisa é você aprender um novo idioma. Se lembre que outra coisa que os testes de QI avaliam para medir a nossa inteligência são as nossas habilidades verbais. E se você aprender um novo idioma, ser bilíngue, você vai melhorar as suas habilidades verbais e também as suas cognições. Consequentemente, você vai aumentar o seu QI, você vai aumentar a sua inteligência. Aliás, os estudos indicam que se você ser bilíngue, aprender um novo idioma, você retarda o acontecimento, a chance de várias doenças acontecerem com você. Por exemplo, a doença de Alzheimer. Se você ser bilíngue, aprender um novo idioma, você pode retardar o acontecimento dessa doença em você em até 5 anos. Então, aprender um novo idioma não só vai ajudar você a aumentar o seu QI, como vai te proteger de várias doenças que podem acontecer com você. E quando você aprende um novo idioma, você tem dois mundos na sua cabeça. Esse celular vira cell phone, esse livro vira book e essa mesa vira table. Ou seja, você trabalha muito as suas habilidades verbais, você trabalha muito as suas cognições. Então, essa aqui é a segunda dica para você aumentar a sua capacidade cognitiva e a sua capacidade verbal, consequentemente, o seu QI e a sua inteligência. E a terceira dica é você estudar lógica, estudar matemática ou estudar física. Se lembre que outras coisas que os testes de QI avaliam para medir o nosso QI, medir a nossa inteligência, são as nossas capacidades de raciocínio abstrato, são a nossa memória de trabalho e também a nossa capacidade de resolução de problemas usando as nossas cognições. E se você estudar lógica, estudar matemática ou estudar física, você vai estar exercitando exatamente essas coisas. E como você está exercitando essas coisas, você vai melhorar as suas capacidades nessas coisas e, consequentemente, você vai aumentar o seu QI, aumentar a sua inteligência. E uma coisa muito importante aqui sobre o QI é que ele tem um forte componente genético. Talvez essa é uma das coisas mais importantes ou a coisa mais importante que define qual o seu QI, qual a sua capacidade de ser inteligente realmente. Ou seja, para você ter um QI alto, para você ser uma pessoa muito inteligente, primeiro você tem que depender da genética, você tem que ter pais e avós inteligentes também. Mas como isso não está no nosso controle, está fora do nosso controle, eu não estou focando nessas coisas. Eu dou mais foco nas coisas que estão no nosso controle, que são as dicas que eu estou te passando aqui e as dicas que eu vou te passar ainda. Então, se você quiser manter e aumentar o seu QI ao longo da sua vida, estude lógica, estude matemática ou estude física. E a quarta dica é você cuidar do básico. Isso aqui não é segredo para ninguém, mas muita gente negligencia e não dá a devida importância a isso. Cuidar do básico ajuda tanto o seu corpo quanto o seu cérebro, pois essas coisas estão interligadas e um influencia o outro. E o que eu quero dizer com o básico? É, por exemplo, você praticar exercícios físicos com regularidade. Saiba que uma pessoa sedentária que não pratica exercícios físicos tem um declínio mental, um declínio de inteligência muito maior ao longo do tempo do que uma pessoa que pratica exercícios físicos com regularidade. Outra coisa é você ter uma alimentação adequada. Uma nutrição adequada é essencial tanto para crianças tanto para adultos. E outra coisa muito importante é você cuidar do seu sono. Saiba que dormir bem, ter uma noite de qualidade, faz bem tanto para as suas cognições, tanto para a saúde do seu cérebro e para o seu QI, para a sua inteligência. Então, se você quer manter e aumentar o seu QI, a sua inteligência,
não se esqueça de cuidar do básico. E uma curiosidade aqui é que alguns estudos indicam que a suplementação de creatina pode melhorar as suas capacidades cognitivas. E tudo indica que isso é verdade. Mas aqui eu quero destacar que você tem que tomar cuidado se você quiser suplementar. O ideal é você passar em um nutricionista. E se você tiver diabetes, pré-diabetes ou algum problema renal, você pode ter problemas suplementando a creatina. Então, aqui a dica que eu tenho para você, se você quiser suplementar, é você passar em um profissional, passar em um nutricionista. Então, essa aqui é a quarta dica para você aumentar o seu QI, aumentar a sua inteligência. Cuide do básico. Todas as dicas até aqui, menos a anterior, que foi você cuidar do básico, ou seja, a sua alimentação, atividades físicas e ter um sono de qualidade, foram para você aprender alguma coisa. Aprenda um novo idioma, aprenda a tocar algum instrumento ou aprenda matemática, física ou lógica. Então, a quinta dica que eu quero passar para você aqui é como se fosse um bônus, que já está óbvio para você. Em todas as fases da sua vida, seja qual idade você tiver, garanta que você está aprendendo alguma coisa. Isso faz muito bem para o seu cérebro. Isso faz o seu cérebro trabalhar, faz você manter e aumentar o seu QI, manter e aumentar a sua inteligência. Então, em todas as fases da sua vida, garanta que você esteja aprendendo alguma coisa. Seja lá qual coisa for, garanta que você está aprendendo algo novo. E se esse vídeo ajudou você de alguma forma, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque assim você ajuda o canal a crescer e ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas. E além disso, como eu já disse, você vai se tornar mais inteligente, porque você vai ter um acesso a muito conhecimento bom para você ser uma pessoa melhor, se desenvolver. Então, muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição e a sua visualização. E até o próximo vídeo.